Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Bruno Clemente por aqui. Vamos então finalizar essa linha de raciocínio da elaboração do sitemap. Uma coisa importante que eu quis trazer aqui para vocês, só um comentário rápido que eu não coloquei no vídeo anterior, é o seguinte: eu falei aqui sobre compartilhar com as partes interessadas e receber o feedback. Aqui eu trago como referência uma coisa que a gente já falou bastante na disciplina, que é o UCD, né? É o Design Centrado no Usuário. Seria muito interessante ter esse usuário, esse cliente, essa pessoa para quem você está desenvolvendo, né? Junto, mesmo que seja uma outra pessoa, ou desculpa, mesmo que seja você, né? Então você vai agir como usuário. E se você está desenvolvendo para alguém, é importante ter essa pessoa junto. Lembra lá do design centrado no usuário, lembra de Don Norman, tá? Então a ideia não é desenvolver longe desse cara, a ideia é trazer esse cara junto. Assim como você mostra o wireframe, isso aqui é um exemplo que você já pode fazer antes do wireframe. Isso aqui, inclusive, pode ser utilizado para te auxiliar a colocar isso aí no wireframe, tá bom? Então é muito importante que a gente seja capaz de elaborar esse sitemap, e esse sitemap vai ajudar no design das interfaces que vai acabar aparecendo no wireframe, tá certo? Bom, uma observação importante é o seguinte: tem mais de uma forma de fazer o sitemap, tá bom? Não é uma coisa, não é uma ciência exata. Então veja bem, eu quero fazer essa proposta aqui para vocês e vocês vão me dizer o que vocês acham, tá bom? Eu tenho duas alternativas. Eu quero colocar receitas de bolo de morango, receitas de bolo de abacaxi, receitas de torta de morango e receitas de torta de abacaxi. Beleza? Eu quero adicionar isso aqui dentro do meu sistema. Que alternativas eu tenho? Alternativa 1. Eu poderia colocar lá, por exemplo, no menu principal, receitas de bolos e receitas de tortas. E ao clicar em receitas de bolos, vai ter bolo de morango, bolo de abacaxi. E ao clicar em receita de torta, vai ter torta de morango, torta de abacaxi. Essa é a primeira alternativa, ou seja, o meu centralizador, o meu agrupador, a minha página aí que vai ser principal, serão receitas de bolo e receitas de torta. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou agrupando as minhas receitas por tipo ou por categoria, por exemplo. Então, essa é uma possível alternativa, tá certo? Uma outra forma de usar exatamente essa referência é essa outra aqui, ó. Receitas de abacaxi e receitas de morango, sendo as minhas páginas principais. E lá dentro eu teria, ao clicar em receitas de abacaxi, eu tenho bolo de abacaxi, torta de abacaxi. E ao clicar em receitas de morango, eu tenho bolo de morango e torta de morango. Tudo bem? Vai depender do teu contexto, vai depender do que você está desenvolvendo. Por isso que é importante estar junto com a pessoa para quem é o teu cliente. Por isso que é importante entender qual é o contexto. Por exemplo, deixa eu criar situações aqui. Eu acredito, e aí é uma opinião minha, tá? E vocês me dizem se vocês concordam ou não. Se eu estou num site geral de receitas, eu provavelmente abordaria dessa forma aqui, ó. Eu colocaria uma opção, né, uma página para as receitas de bolos e uma para as receitas de tortas. Por quê? Porque eu não estou limitado a frutas. Então hoje eu só estou pensando nos meus bolos e tortas de frutas, mas amanhã eu posso adicionar aqui bolo de coco, posso adicionar, não foi um bom exemplo. Eu posso adicionar o bolo de chocolate, eu posso adicionar o bolo de leite ninho, Nutella. Então assim, à medida que eu for adicionando coisas novas, faz sentido que os meus principais agrupadores sejam os tipos de refeição, bolo e torta. E dentro de bolo e torta, eu encontro todas as opções de bolo e torta. E aí, essas opções elas vão independer de serem apenas de frutas, elas podem ser de todos os outros tipos. Então, observa que aqui o nosso sitemap está pouco comprido, né? A gente só tem duas camadas nesse caso. Tá bom? Tá fazendo sentido para vocês? Agora, existe alguma situação em que esse cara aqui é uma boa alternativa? Vou deixar vocês pausarem o vídeo um minuto e volto em seguida. Então, pessoal, despausa e volta nesse pedaço aqui se você já pensou. Imagina que você está fazendo, por exemplo, um site voltado a reeducação alimentar, por exemplo, e você está querendo se aproveitar de coisas que você pode ter na sua geladeira para fazer receitas diferentes. Ou imagina que você está criando um site que é mais voltado para a parte fitness e você quer saber como aproveitar melhor cada uma das frutas. Então, observa que a temática da página mudou. E aí, naturalmente, quando a temática da página muda, pode ser que o contexto mude também. Por mais que num site de receitas convencionais seja interessante colocar bolos e tortas como as minhas páginas principais, nesse site específico que me ensina a reaproveitar produtos que eu posso ter na minha geladeira, talvez seja interessante ter receitas de morango,
Porque se eu sei que eu tenho morango na geladeira, eu clico aqui e eu vou ter acesso a todas as receitas, independente de tipo, né? De quais são as coisas que eu consigo fazer com esse tipo de ingrediente. Então, qual é a pegada do teu site? Você está fazendo um site de receitas diferenciadas, ou você está fazendo um site que, por ingredientes, eu te disponibilizo as receitas que você tem acesso, ou as receitas que você pode fazer utilizando esse ingrediente? Estão percebendo como não existe exatamente uma forma melhor, vamos dizer assim? Vai depender muito do teu contexto, vai depender muito do que você está querendo desenvolver. Por isso que a sugestão lá no vídeo anterior foi: faz uma listagem de tudo que você vai ter no seu site. E depois que você fizer essa listagem, você começa a fazer essa etapa de agrupamento, tá bom? Uma alternativa muito legal que a gente pode utilizar para isso foi o próprio Padlet, que a gente trabalhou na terceira aula síncrona, tá? Inclusive, de novo, mostrando aí a importância dos alunos participarem da aula síncrona. Eu mencionei a atividade, mas não lembrava o nome, e foi uma das alunas que me passou ali o link lá na hora para a gente poder abrir junto, tá? Uma coisa que você pode fazer é o seguinte, e você pode fazer essa dinâmica pelo Padlet, mas você pode fazer presencialmente também com post-it, tá? É bem legal. Você começa a fazer que nem a gente fez aqui, ó. As divisões de páginas, você consegue fazer essas divisões de páginas. Vamos criar uma para cada página que eu quero. Imagina que tem 30 páginas no meu site. Então eu vou fazer um post-it para cada uma e eu vou anotando esses nomes, não os números, só os nomes, tá bom? E depois, de novo, se você pode fazer com post-it, você pode fazer pelo Padlet, tá? Esse site aí que a gente usou na terceira aula síncrona. Se você não viu, se você perdeu, dá uma conferida no link da terceira aula síncrona que está no AVA. Tá bom? E aí o que a gente pode fazer com isso? A gente pode fazer um agrupamento dessas coisas. Quem pode fazer esse agrupamento? Que tal o próprio usuário? A gente não falou tanto de UCD no vídeo? Poxa, se eu conseguir chegar nesse usuário, encostar junto com ele, se for presencialmente eu levo os post-its. Caso não, caso seja digital, caso eu esteja com ele numa videoconferência, deixa então eu passar o link do Padlet e eu vou falar: amigo, tem 35 páginas aqui. Eu quero que você coloque nessas 5 categorias que eu criei, divida da melhor forma que você quiser. E a pessoa vai se esforçar para colocar todas as 35 páginas nas 5 categorias que você definiu. Existe uma outra modalidade dessa técnica que você não define quais são as categorias. Você deixa em branco e deixa a própria pessoa criar as suas categorias e agrupar os seus itens, tá bom? Isso é uma ótima forma de você observar, pelo ponto de vista do teu usuário final, como ele agruparia essas informações ou como é relevante essas informações serem exibidas. Olha que recurso interessante. Fazendo isso, você cria uma página desde a concepção, antes ali do wireframe, você já cria uma página que vai atender, que vai exibir a informação da melhor forma possível para essa pessoa que vai fazer o uso da ferramenta e que já tem essa especialidade, esse conhecimento, né, do negócio que você está trabalhando. Porque você entende muito bem de site, mas talvez você não entenda bem, por exemplo, de receitas. Então talvez uma pessoa que trabalha com isso vai falar: nossa, Bruno, mas para mim é mais interessante agrupar por bolos e tortas. Ou então talvez a outra pessoa fale: nossa, mas para mim nesse contexto é mais interessante agrupar por sabores e etc. Então olha como é que é um recurso interessante, né? Que a gente pode fazer, né? A gente pode muito bem trazer essa pessoa junto e desenvolver isso aí junto com eles, tá bom? Então é muito importante você identificar o que mais tem a ver com o seu site, como eu acabei de dar o exemplo das refeições, qual página ou quais páginas são as mais relevantes, quais páginas são as mais acessadas, e tudo isso vai te auxiliar nessa tomada de decisão da mesma forma que eu conduzi aqui com vocês nesse breve vídeo, tá bom? E aí fica a minha recomendação, tá? Vocês podem desenvolver os seus UX sitemaps, em diversas ferramentas. Existem inclusive ferramentas para isso online, tá? Mas existem muitas ferramentas gratuitas e muitas pagas também, tá? Então existem vários recursos. A recomendação que eu dou de uma ferramenta boa, que a gente já conhece, já confia, sabe que funciona e sabe que a versão gratuita nos atende 100%, é o Figma, que vocês já estão trabalhando para o desenvolvimento de protótipo. Nada te impede, inclusive, de já desenvolver, né, no mesmo arquivo, né, no mesmo documento, os próprios UX Sitemaps que vocês vão utilizar na elaboração do protótipo, tá bom? Então, o próximo vídeo, que é o vídeo que eu vou encerrar, né, que é o vídeo final sobre esse assunto, é justamente como trabalhar, como criar isso aí dentro do Figma, tá bom? Uma sugestão que eu dou, que é uma sugestão profissional, uma sugestão do mercado de trabalho:
confere como é que os desenvolvedores tomam as suas decisões acessando as páginas dos outros e veja como é que esse mapa foi construído. Use boas referências como exemplo. Acesse uma página, vai no site da Amazon, vê como é que eles fizeram. Seu trabalho é sobre receita, vai num desses estudo gostoso, alguma coisa do tipo. Procure sites de receitas, observa como é que esse site está estruturado e isso aí com certeza vai te auxiliar. Tudo bem? Fazendo um rápido teste aqui, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Imagina, vamos entrar num tudo gostoso aqui só para pronto. Esse site aqui é um site que eu sei que tem receitas, tá? Olha o que eles têm aqui dentro. Olha, exatamente o que eu falei para vocês, tá bom? Então aqui o que a gente está observando? Nós temos uma série de páginas principais e dentro das páginas principais nós temos subpáginas aqui dentro. Olha, inclusive bolos e tortas. Eu juro para vocês que eu não olhei essa página antes de fazer o material, tá? Juro para vocês. Tô abrindo aqui ao vivo mesmo, tá? Então olha aqui, eles fizeram exatamente a mesma divisão que eu. Eu acho que eu tô pelo caminho certo, né? Pelo que eu comentei ali com vocês, ó. Carnes, aves, saladas e molhos, sopas. Então assim, temos vários recursos. Cliquei num camarada desses aqui, eu acho que saladas e molhos, ó, já abriu direto as mesmas opções que tinham aqui. Mas vamos entrar diretamente aqui, por exemplo, em molho branco simples. E aí ele vem aqui e me traz a receita de molho branco simples. Então isso me ajuda a entender melhor como é que vai ser a estrutura dessa página. E fazendo isso fica muito mais intuitivo. Eu não conheço a página, eu acabei de abrir a página e eu rapidamente identifiquei esse menu e identifiquei o que eu queria buscar. E aqui em cima eu já consegui encontrar exatamente a informação que eu estava procurando. Então observem que isso nos ajuda a entender muito bem como é que esse site vai funcionar. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Eu vou voltar aqui para o meu material. Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu falei que tinha mais útil, mas eu vou só apresentar um videozinho de 2 minutinhos com os tipos dos sitemaps. E aí depois a gente faz um no Figma para a gente dar uma olhada junto como é que a gente desenvolve. Tá bom? Então espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida não deixem de me procurar e a gente vai tirar as dúvidas de todos. Grande abraço, pessoal, e até mais.